Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Todos com o celular na mão? O Edson? Deve ser a Elisiane, eu acho. Tudo bom, filha? Como é que tu tá? O Erlon? Vamos dar os bons dias, né? Eu botei uma enquete ali para a gente tentar entender o que vem acontecendo, tá certo? E com o advento da tecnologia. E esse assunto, na verdade, ele faz uma referência muito clara a algumas coisas que acontecem. Tenho dados não oficiais, na verdade, de uma instituição que no finzinho eu vou falar isso para vocês, tá? Para a gente conseguir entender. Quem mais? O Erlon. Como é que está? Tranquilo? Então, como é de praxe, eu sempre deixo a primeira página, na verdade, para a gente conseguir entender e na hora do material lá a gente se organizar, ok? Então, como somos pessoas disciplinadas, vamos lá. O que é, então, a tal da nomofobia? Eu preciso que vocês, como em todas as aulas, na verdade, abram bem a mente para as coisas que vão ser ditas agora e que vocês vão ver, tá? Normalmente, em alguns, quando se dá alguns dados de algumas situações, eles não são exatos, tá? Existem casos pontuais de pessoas que fazem mais ou fazem menos, tá? Principalmente vai ter um dado ali sobre a quantidade de horas que o brasileiro fica na frente dos smartphones, e a gente sabe que tem gente que fica 3 vezes mais às vezes, ok? Então vamos terminar de dar os bons dias, bom dia, bom dia, bom dia. Então vamos lá. Nomofobia, que bicho é esse? O que é isso? Como isso atrapalha ou ajuda nos dias de hoje? O que pode acontecer com os nossos acolhidos dentro da comunidade terapêutica? Se tem desistência por causa do celular, se não tem, como é que estamos, em que pé anda esse assunto, na verdade, que ele tem tudo a ver, principalmente com as pessoas que estão internadas, acolhidas, tá? Conheço não um nem dois casos de homens e mulheres que simplesmente abortaram o seu tratamento, a sua recuperação, por causa da nomofobia. Então, vamos lá. O que é a nomofobia? É o medo irracional de ficar sem contato físico com o celular, perder o seu sinal ou de ficar sem acesso à internet através dele. O que acontece, gente, tá? A nomofobia, ela é uma doença moderna, nós já vamos ver isso. Ela é uma doença dos dias atuais. Ela começou a ser estudada, na verdade, por volta de 2008 lá, tá? E sim, é um medo, é um medo que não faz sentido. Se a pessoa ficar sem o celular, ela não vai morrer, tá certo? Ela provavelmente vai morrer se ela ficar sem oxigênio. Agora, sem celular, não, certo? Ah, mas e nas emergências? Isso é uma outra história. Estamos falando do aparelho, da situação de ter o equipamento na mão perto. Eu preciso. Essa fobia, na verdade, ela nos leva àquelas situações onde a pessoa não consegue ficar sem encostar no celular. Então, ela é, sim, grave, moderna, não há estudos completos ainda, não há dados, mas a comunidade médica já começou a fazer alguns processos. Segundo informações, existe uma ilha perto de Manhattan, Nova York, que ela é dedicada a viciados em internet.
tá certo? Norte-americano faz qualquer coisa para ganhar dinheiro, né? Tem até pessoas internadas por causa do uso de paracetamol, acredite, tá? Acredite. Então, vamos seguir aqui. Bom dia, família. Ótima aula a todos nós. É isso aí. Então tá. Ok? Até aqui entendido, sem dúvidas. Interrompam, perguntem. Não se façam de rogados. A função básica. Aqui é uma coisa que é tão óbvia, né? E depois eu vou falar, depois que eu falar disso aí, eu vou dizer uma coisa que a professora Lisiane e a dona Tânia Maria, assistente social, elas são testemunhas oculares, tá? De como é que eu lidava com essa coisa de celular. A função básica dos celulares, o telefone celular, o telefone em si, ele foi feito para quê? Para falar com outra pessoa. Para comunicação, ok? Com o advento dos celulares e com o aumento da tecnologia, os celulares começaram a passar mensagens, tá? E a grande função básica dos smartphones é eu consigo falar com uma pessoa sem ter uma outra referência na minha mão, né? A antiga agenda, né? Aquelas agendinhas telefônicas que caíram em desuso, na verdade, né? Muitas pessoas usam, eu uso, né? Tem coisas que eu não tenho números de telefone que eu uso lá de vez em quando, então eu não preciso ter ele na memória do meu telefone, mas sim, tá? Então, gente, a função básica dos celulares e de qualquer telefone é falar com os celulares, mandar mensagens também. Isso parece ser muito simples. Tem um outro que não é só eu aqui, ó. Eu não sei nem que idade o Wellington tem, mas ele parece ser um moço novo. Eu também, eu sou do tempo do pager, do bip, do pager, não é? Ligava e a gente tinha que sair correndo, achar o... Aí errava o número, aí tinha que voltar tudo de novo. Aquilo era muito louco, cara, tá? O pager, o bip, enfim. Então, o que acontece? Saudade do bip, dizer. Boa. Vladimir. O Vladimir deve ser da época minha, do telefone da manivela ainda, né? Não tinha essas coisas. Enfim. Então, o que acontece? Uma das missões dos smartphones, dos celulares, logo que eles saíram, foi, primeiro, falar, mandar mensagens e, o mais importante de tudo, foi guardar esses números, esses dados com o nome dessas pessoas. Tá? Para isso que surgiu, basicamente, o celular. Pelo menos foi essa a ideia inicial, ok? O brasileiro fica, em média, mais de 3 horas diários no smartphone. Ou seja, teoricamente, a pessoa dorme 8 horas, teoricamente é a média, né? Tem gente que nem a dona Tânia, que se deixar dorme 15, mas um dia de 16 horas produtivo, o que acontece? Desconta-se 8 horas, sobra 16. Desconta mais 3, sobra 13. E aquelas pessoas que ficam, a gente sabe que tem, né? 8, o dia inteiro, não consegue passar o dia, não consegue se mexer, não consegue fazer absolutamente nada sem ter o celular na mão. Sim, eu, por exemplo, trabalho com meu celular, preciso do meu celular, tá certo? Ele está sempre perto de mim, mas tem algumas coisas que eu aprendi a fazer que não me deixa viciado. Aqui o que eu quero dizer para vocês, que a Lisiane é testemunha ocular e a dona Tânia também, eu fui ter o aplicativo, por exemplo, o WhatsApp, não fazem 5 anos, 4 anos, né? O WhatsApp, a gente sabe, está aí há muito tempo, e eu simplesmente, eu tinha, na verdade, eu acho que eu tinha um grande preconceito, né? Porque para mim, telefone era para falar. Eu acho que a melhor coisa é tu ligar para a pessoa e ouvir a voz, se não, encontrar e falar de frente. Então, eu ficava muito indignado quando alguém dizia, me manda o WhatsApp. Eu digo, eu não tenho WhatsApp. Não tem essa de WhatsApp, nem de
nem de Facebook, não tem. Me liga, né? Aí depois o pessoal foi me mostrando, meu filho, a Tânia, ó, tu consegue enviar a documentação e tal, PDF, essas coisas. Daí eu comecei a ver vantagem, tá? Mas até hoje também, né? Eu até falo no WhatsApp, mas é muito rápido. É plá-plum. Como é que é? Bom dia, bom dia. Eu também sou do tempo do telefone, orelhão e pager. Eu também, né? Essa coisa hoje ficou muito doida. Na verdade, se nós pararmos para pensar, a gente ficou escravo da comunicação, das pessoas nos acharem. A gente sabe que o não atender o celular hoje muitas vezes causa problema, inclusive mortes, tá certo? Briga entre casais, por que tu não atendeu? Fora que eles criam o aplicativo para ficarem cuidando e vistoriando e olhando quem é o fulano, quem é a fulana, tá certo? Virou, sim, uma doença, precisa ser feito um estudo muito mais, no meu ponto de vista, complexo sobre essa coisa do celular e da nomofobia, até porque alguns estudos indicam que existem pessoas que estão se tornando codependentes. Imagine uma coisa dessa, né? Codependentes por causa dessa questão do uso de celular, ou seja, aquelas pessoas que não conseguem ficar sem saber o que o outro está olhando, o que o outro está fazendo, o que o outro está vendo, aonde que o outro está navegando. Conhecemos histórias tanto de, principalmente entre casais, né, que o marido fica cuidando do que a mulher fala, com quem fala, da onde fala, e a mulher vice-versa, né? Não pode ver, tocar ou dar o sinal de bip, aquele do tu, né? Que já vai quem é, né? Como é que é? Não tem como liberar. Acolhidos perdem completamente o foco no programa. Vejo que é preciso aprender a lidar consigo mesmo. Eu já vou falar disso, tá? Já vou falar disso. Eu sou desse tempo aí também, tá, Vladimir? Eu concordo plenamente contigo. Foco, né? Só que se nós pararmos para pensar, não é só o celular, tá? Que precisa ter foco. Mas vamos lá. Colocou foco a foto há pouco tempo no WhatsApp. A Lisiane sabe bem, né? A Lisiane sabe bem. Eu tento manter algumas coisas focadas em recuperação e os estudos, e tem algumas coisas que eu não perco muito tempo, não, tá? Falar nisso, Lisiane, já que tu tá aí, eu vou pedir autorização mais uma vez para fazer um marchand aqui no final, tá? Que tem umas coisas boas que eu preciso falar pro nosso pessoal. Cada vez pioramos mais a síndrome do pensamento acelerado. Augusto Cury fala sobre isso. Perfeito. Eu tenho uma aula que está guardada para mim dar para vocês exatamente sobre isso, tá? Quando o Augusto Cury fala sobre esse assunto, na verdade, a SPA, podemos chamar, né? A quantidade de informações é muita coisa ao mesmo tempo. É tudo junto. E as pessoas se habituam a não dar o seu tempo para pensar. Até a facilidade do raciocínio, não é? Essas maquininhas aí raciocinam pela gente, às vezes, né? As pessoas, na verdade, o Augusto Cury tem um termo muito interessante que eu acho que ele fala no emburrecimento. As pessoas estão emburrecendo. Esses dias eu vi uma pessoa fazendo um cálculo de 2 mais 3 mais 8. Eu fiquei apavorado, né? Desesperada porque não tinha a calculadora do seu celular. Na verdade, eu disse para ela, 8 mais 3 mais 2, não olha para o celular, é 13. Eu digo, viu, tu sabe. Não é? Então, sim, a gente tem que se cuidar. Muito boa, Raíssa. Ótimo comentário. Essa síndrome aí tem tudo a ver com a nomofobia e com a quantidade de informações. Além disso, nós temos uma situação hoje em dia que é as pessoas, a demanda das pessoas é resposta rápida, as pessoas querem para ontem e as pessoas querem te achar agora, não é? A gente vê ali no nosso grupo de consultores, né? Se por um acaso alguém não acha o link ou se o material não foi
mas não dá 10 segundos, o pessoal já está lá, cadê o link, cadê o material, cadê o PDF, cadê isso, cadê aquilo? Então, a gente precisa, sim, se habituar. Isso quando não levamos esse tipo de situação, que também é uma fobia, não deixa de ser, para a nossa recuperação. Quero tudo para ontem. O mundo está forçando a gente a ser muito acelerado. Eu tenho que fazer escolhas, depende de mim desacelerar o meu dia, senão eu não dou conta. Por mais que eu tenha coisas a fazer, né? O Amor Exigente tem uma ferramenta muito interessante, que é o DeFi Forex, que fala sobre isso. Mas vamos aqui. O Brasil está na lista dos 5 países que mais utilizam o smartphone no mundo, perdendo apenas para Indonésia, Tailândia, China e Coreia do Sul. Na verdade, Coreia do Sul sabemos o porquê, né? A tecnologia lá é avançadíssima. Sabemos, por exemplo, que o sinal de internet que a gente compra, na verdade, ele entra lá 30%. Ou seja, se tu compra, sei lá, 100 mega, tu recebe 30. Na Coreia do Sul, não. Então, é tudo muito ligeiro, eles usam muito, é tudo no celular, certo? É uma coisa absurda. Como é que é? A digestão da informação não acontece. Eu comecei a usar os 3 filtros de Sócrates pelo celular. Exatamente, perfeito, conheço. O que acontece? Mas vamos voltar aqui. O que acontece aqui, tá? Indonésia, Tailândia, China, superpopulações. Então, há uma tendência natural que se comuniquem e se usem mais o aparelho. A última vez que eu vi, existem mais aparelhos celulares no Brasil do que brasileiros, para vocês terem uma ideia. Bom dia. Bom dia. Tenho celular há menos de 1 ano. Tu é uma privilegiada, né? Porque eu, na verdade, eu vou confessar para vocês, tá? Eu uso o celular porque eu sou forçado a usar, pela pressão, pelas pessoas, principalmente pelos familiares, tá? E nos grupos também. Na verdade, facilita. E eu também. Eu tô sempre me policiando. Como é que é? Eu não tenho celular. Uso da esposa. Ela já tá louca comigo. Eu vou contar para vocês que a minha mãe tá sem celular já fazem 6 meses. Agora que a Tânia vai fazer uma surpresa para ela, que comprou um daqueles de idoso, né? Não tem essas parafernália toda aí. Mas, então vamos lá. O que acontece, gente? E a indústria do celular provoca, não é? Os marqueteiros provocam as pessoas. Mais memória, mais espaço, mais aplicativos. Em média, o brasileiro tem 90 aplicativos no seu celular e usa apenas 30. Isso quando não vem embutido, né? Enfim, tá? Vamos lá. Nomofobia vem do termo inglês mobile phone phobia, ou seja, é uma abreviatura disso que começou a entrar com mais força na comunidade científica e médica. E ela é recente. Os estudos da nomofobia começou em 2008 na faculdade de Cambridge, ok? Então, para não ficar mobile phone phobia, eles criaram esse nome para facilitar. E aqui também, né? Cabe dizer que foi uma maneira de não perder tempo dentro daquilo que nós conhecemos, né? Tem que ser tudo muito rápido hoje, tudo muito ligeiro, senão as pessoas ficam muito chateadas, enfim, né? Eu simplesmente desligo. Eu desligo o celular, não atendo, né? Desligo. Quando eu não quero falar com ninguém, eu desligo. Senão eu não consigo nem tirar férias ou troco de chip. Deixo só com quem acho que deve estar. Como é que é? Sou forçado por causa do trabalho. Idem, 2. Sinceramente, se dependesse de mim, eu não teria, tá? Porque é um incômodo. Às vezes tu esquece, aí as pessoas te ligam e ficam brava, e aí causa-se uma outra situação que não só a fobia física do aparelho ou do sinal, que nem nós já falamos, mas causa uma outra situação que às vezes a gente acha, o cérebro começa a pensar, o meu sistema de recompensa, neocórtex, ali o cérebro reptiliano, o sistema límbico, tudo começa a trabalhar a tal forma
de que quando eu tenho a informação, ou quando eu consigo ver uma informação nova, é como se fosse um gosto, como se fosse um sabor, como se fosse, digamos, a primeira usada. Ou seja, o mecanismo é o mesmo. A dopamina é tocada pelo límbico ali, núcleo accumbens, aquela coisa que nós já vimos aqui, e o neocórtex vai lá e diz, tá, então faz de novo, essa informação, ela é legal, ou um jogo novo, ou luzes, ou enfim, tá certo? Então, sim, tem tudo a ver com o sistema de recompensa, tem tudo a ver da parte física. As pessoas, muitas vezes, inclusive frente à dependência química, elas não conseguem ou não querem, ou simplesmente ficam na sua zona de conforto e não querem entender que dependência química, fobias, vícios, dependência, seja do que for, do sexo, da masturbação, seja do que for, gente, tá? Eu preciso entender que existe uma parte física a qual eu não controlo. E essa coisa da nomofobia, entre outras coisas, também, quem é que nunca ficou ansioso porque o celular está sem bateria e está carregando, tá? Entre as características da nomofobia, tem pessoas que simplesmente compram o celular, não lê o manual, né? Os brasileiros, infelizmente, têm um péssimo hábito de saber que conhecem todos os aparelhos eletrônicos, que sabem tudo, não lê. O brasileiro tem um péssimo hábito de não ler o manual, de nada, já acha que sai fazendo, tá certo? E liga o aparelho uma única vez na vida e não desliga nunca mais, se não tiver alguma coisa que tem que trocar um chip ou alguma coisa, e isso tem a ver com a nomofobia. Eu conheço pessoas, né, aqui perto de mim, bem pertinho de mim aqui, que se o celular tá com lá 20%, tem que carregar, porque tem que olhar isso, tem que olhar aquilo, e não sei mais o que mais, enfim, tá? E a gente acaba ficando escravizado por uma coisa inanimada. Ele não tem vontade própria, não é? Eu consigo visualizar esse aparelho aqui como se fosse uma droga. Eu vou abrir aqui. Deixa eu tirar aqui. Aqui, ó. Ele não se mexe. Responde aí, ó. Não faz nada. Se eu deixar ele parado, ele fica parado. Quem mexe no celular, quem força essa situação, sou eu. Muito comparado, tá certo? Podemos fazer uma analogia voltada a drogas, a álcool, não é? As distâncias, né, do copo, que nem alguns alcoolistas dizem, ela é muito curta, mas na verdade, se eu deixar a cerveja, enfim, numa mesa, com o copo do lado, ela vai esquentar, ela vai apodrecer se eu não beber. Ela é inanimada, então sim, gente, depende de mim e depende de eu conseguir identificar o que o meu sistema de recompensa está fazendo. Dá para fazer? Dá. A gente sente fisicamente isso. Batimento cardíaco, pupilas dilatadas, entre outras coisas. O celular é a mesma coisa, tá? Então, para a gente conseguir linkar o que acontece com as fobias e com as dependências químicas. Vamos lá. Sintomas da nomofobia. Sentir ansiedade quando se fica muito tempo sem usar o celular. Eu entendo. Hoje a minha rinite está complicada de novo. Quem é que nunca teve essa sensação, tá? E aqui não vou falar de celular, vamos falar de outra coisa. Sei lá, do carro que não pega, da sua caneta preferida, enfim, tá? Mas, com relação à nomofobia, essa ansiedade de ficar muito tempo sem usar o celular, aqui tem tudo a ver com as comunidades terapêuticas, por exemplo, e pessoas em tratamento no modelo de internato, tá? Que não são só em comunidades terapêuticas. Aliás, eu estou para fazer um vídeo ainda falando sobre isso. Esse nome está caindo por terra. O nome está perdendo força. Até porque está ficando estigmatizado pelos órgãos fiscalizadores. Tá? Então,
Perceba-se, ok? Necessitar várias vezes pausas no trabalho para utilizar o celular. Isso está virando, além de um problema crônico, tá? Está virando alvo de judicialização. Muitas pessoas indo para a rua por justa causa. Muitas, tá? Só que não está na lei ainda. Por quê? Porque ainda não é considerado uma doença propriamente dita. E as empresas, sim, algumas de má fé, estão se aproveitando dessa situação para mandar as pessoas embora por justa causa. É que nem alguns estudos feitos, por exemplo, com relação ao cigarro, tá certo? Pessoas que fumam produzem menos do que as não fumam. E a explicação é a pausa para fumar, tá? Gira em torno de 15%. Pessoas que trabalham cuidando do seu celular, esse número sobe para 40%. Ou seja, claro, não é fumar, usar o tabaco, apaga, volto para o meu serviço. Não, o celular, a nomofobia, enfim, ela causa isso, é uma informação atrás da outra. Se vocês não perceberam, em todos os sites, eu sei por causa do meu, tá? Da minha instituição. Dentro do meu site, dentro lá do que eu fiz um blog, na verdade, eu tenho mais ou menos uns 4, 5 links, ou seja, a pessoa olha, clica, vai lá, perde tempo, ou enxerga outra coisa. Aí dentro desse link tem mais um monte de link, e aí tem mais um monte de link, mais um monte de link. Alguns sites apostam nisso, não é? Vocês nunca viram aquele site, veja como está a tal atriz, sei lá. Aí você clica, aí tu lê 2, 3 parágrafos e eles botam assim, próxima página. Quando tu vê, tu entrou em 40 páginas, só que cada clique eles ganham um valor em dinheiro. É por isso que eles fazem, porque sabem que a informação precisa ser dada rapidamente, tá? Esse fenômeno que nós temos hoje. Como é que é? Vi tratamentos não surtir nenhum efeito por causa de fones com cartão SD. Imagina celular. Em algumas empresas é permitido, mas se fazerem propagandas... Em algumas empresas é permitido, mas se fazerem propagandas. Geralmente em lojas de roupas. Acho que foi no Fantástico que vi isso. Isso eu não vi, sinceramente. Usar celular deturpa completamente o programa e o tratamento do indivíduo. Assim. Deixa eu ver como é que está lá em nossa enquete lá. Sim, 7%, não 93%. Tá. Isso aqui eu não vi, eu vou até procurar. Essa eu vou procurar. Isso eu não vi. Usar celular deturpa. Tá, ok. Então, a enquete eu já vou falar, tá? Nunca desligar o celular, outro sintoma, mesmo para dormir. Não é? Como é que isso não pode ser uma doença, uma fobia, uma dependência, beira a loucura? Tu imagina a pessoa querer ser acordada, tá certo? Porque é o que ela faz. Eu quero ser acordada se tocar às 2 da manhã. Eu vou contar rapidamente para vocês aqui que tem tudo a ver. O que acontecia muito, né, comigo, tá? Por isso que eu não, eu coloquei regras no uso do meu celular. O que acontecia? Eu não vejo televisão aberta, não gosto, acho que é uma informação, é uma narrativa ruim em todos os sentidos e para todos os assuntos, tá? Infelizmente, a nossa mídia hoje plantam e querem embutir ideias e verdades absolutas, que não é assim, tá? Inclusive na mídia escrita, porque o título da reportagem, ele sempre é dúbio ou ambíguo, tá certo? Porque nós temos muita pressa de saber o que está acontecendo, e muitas vezes a gente não lê a informação, ok? E o celular faz isso, é tudo muito rápido, é tudo ligeiro, tá? Deve ter pessoas vendo essa aula, por exemplo, via celular, tá? Enfim. O que acontecia aqui? Tá? Nós temos o grupo dos familiares, não é?
E lá tinha algumas diretrizes, ou seja, perguntar sobre familiar das 8 da manhã, na época, se não me engano, era até às 7 da tarde, até às 19 horas. O que acontecia às vezes? Principalmente as mamães, tá? Aqui, sem nenhum tipo de preconceito a mulheres, não é uma crítica à mulher, é só um detalhe que acontecia e eu vou relatar. O que acontecia? Às vezes vinha aquelas justificativas muito gentis. Ai, não consegui te mandar mensagem até às 7, mas eu queria saber como é que tá o fulaninho e tal. Aí eu comecei a perceber que muitas vezes isso acontecia depois das 10 horas da noite. E aí eu me dei conta, um dia me falaram, né, mas o Anderson, o que eles estão fazendo é o seguinte, eles ficam com os olhos ligados na novela, e aí lembro depois da novela, que já o seu sistema de recompensa está entupido de dopamina, aí lembro que tem filho, não é todos, tá? Aí um dia eu disse, ó, lamento, por mais querido que seja, não atendo mais. E determinei que na comunidade terapêutica, na época onde eu trabalhava, não se atendesse mais. E botei isso no grupo. Umas pessoas saíram, outras ficaram revoltadas e tal. Daí eu disse, eu tenho direito a dormir. Que o problema que estava na tua casa agora está na minha mão. Ele não está mais dando o problema lá, ele está dando aqui agora. Então, sim, o cansaço que tu tem, a minha equipe tem também. Não é? Não gostaram, não quiseram, mas é o que é. Tá? A regra. Às vezes a gente tem que botar ordem dentro do campo, né? E se doutrinar, tá? Deixa eu ler aqui. Concordo, Adriano. Perde o foco no tratamento. Acredito que tudo seja uma questão de aceitação da doença e saber que somos compulsivos e saber usar a nosso favor. Eu já vou falar disso. Eu vi uma experiência numa comunidade terapêutica que vem funcionando muito bem, por sinal, tá? Tem afiliados que estão há mais de 2 anos em recuperação, sem nunca ter ido a um grupo físico. O celular pode ajudar ou atrapalhar. Depende do uso, como tudo na vida. Perfeito, não é? E é por isso que nós entendemos que quando tem esses sintomas aí, que na verdade estão relacionados a uma doença, não é? De novo, gente, tá? Não afirmem nunca, jamais, que a nomofobia é uma doença reconhecida, tá? Há estudos, vai ser reconhecida com toda certeza, mas ainda não, tá? Inclusive não tem um nome. Esse termo nomofobia é um apelido daquela sigla em inglês, tá? Mas sim, tem a ver, tá certo? Nunca desligaram o celular mesmo para dormir, já falamos. Então vamos lá. Outro sintoma, acordar no meio da noite para ir no celular. Conheço mais ou menos umas 2 pessoas da minha família que faz isso. Meu filho é um, tá? O meu filho mais jovem é um. Ele acorda, até porque ele trabalha com o celular, e eu acho que ele fica tanto tempo em cima desse aparelho que às vezes ele acorda para ver se tem alguma coisa ali na hora, porque o trabalho dele é 24 horas, ele não tem, ele é autônomo, né? Então, enfim, tá? Mas sim, tomar cuidado. No caso dele, eu falei isso para ele, disse, não, pai, mas é por causa do meu trabalho. Eu digo, então tá. Agora, tem pessoas que levantam no celular para olhar o que está acontecendo do outro lado do mundo. Não é porque lá é dia, lá tá bombando. E aqui nós estamos dormindo, mas a informação segue rolando, tá? Carregar frequentemente o celular para garantir que se tem sempre bateria, que é aquilo que eu falei, né? A pessoa liga o aparelho uma única vez na vida, quando sai da caixa, e depois não desliga mais. Tá certo? Acontece, né? Acontece. Ficar muito chateado quando se esquece o celular em casa. Aqui eu vou abrir um pequeno parêntese, tá? O que acontece aqui, gente? Tá? O que acontece? Atenção, vocês prestem bem atenção no que eu vou dizer agora, porque isso pode, entre outras coisas, mudar o seu dia, inclusive com relação à dependência das drogas e do álcool, tá certo? O que acontece aqui? Quando eu perceber que isso está
acontecendo, isso é um problema diretamente relacionado às minhas emoções frente a problemas, certo? Frente a desagravos, tá? De novo, não conheço ninguém na face do planeta Terra e qualquer outro planeta, tá certo? Que se não estiver encostando nesse aparelho aqui, vai morrer. Eu acredito que as pessoas vão morrer se ficar sem oxigênio, tá certo? Imagina se o PS diz lá, tá, hoje eu vou dar uma sacaneada neles. Vou desligar a válvula ali, só uns 15 minutinhos, só para dar uma curtida, não é? Aí nós vamos ficar tudo doido. Agora, se não encostar no aparelho celular, ninguém vai morrer, ninguém morre porque caiu a internet, né? E essa questão do eu permitir, eu escolher, sim, acreditem, de eu me permitir ficar chateado a tal ponto que eu fico estagnado, isto é um sinal claríssimo, tá certo? Que eu estou tendo algum tipo de problema. E isso vale para qualquer situação. Isso vale para tudo. Isso vale para notebook, isso vale para energia elétrica, isso vale para tudo. Vou aqui, ó, por exemplo, né, neste canal aqui, quem está há mais tempo aqui sabe que eu tenho uma programação de lives para falar sobre diversos assuntos, quase que diários. Essa semana eu não consegui fazer, porque hoje restabeleceram a energia de forma normal aqui, tá certo? Primeiro e segundo dia, sim, fiquei chateado. Depois eu me dei conta que eu não vou morrer, que eu não ia morrer. Isso pode acontecer de formas esporádicas. Agora, não adianta eu querer ficar doido, maluco, porque daí eu fico estagnado no meu dia e eu não faço absolutamente nada. Eu não consigo fazer nada. Então, tomem cuidado, atenção com isso, tá? Chatear-se é um sentimento exacerbado frente a uma situação que não vai te causar, entre aspas, nenhum dano físico. Cuidado, tá? Tenham cuidado com isso, ok? E cuidem também os seus acolhidos, os profissionais da área da dependência química precisam entender isso, senão a gente vai começar a perder a acolhida e a tendência é piorar por causa dessa situação aí. Verdade, Aline. Uso ele para assistir reunião online, pois nem sempre posso estar na presencial, até porque saí antes dos 9 meses da CT. E continuo com as mesmas regras lá, não saio sozinho. Só que tu tá usando com inteligência. Eu acho que tudo na vida deve ser usado, tirando o álcool e drogas, que não tem como isso, na minha opinião, é a única coisa para dependentes químicos que não tem essa, eu vou usar com inteligência, tá? Mas as coisas da nossa vida, celular, carro, seja o que for, tá? Essas coisas que não destroem a minha vida pessoal, se eu usar com inteligência, vai funcionar. Se eu usar de forma exacerbada, vai dar problema. E não precisa ser droga, tá? Droga, não vou nem entrar no mérito, porque todo mundo sabe o que ela faz, ok? E nem sempre minha esposa pode estar saindo comigo, até porque ela também tem os compromissos dela, verdade. Então tem que se policiar. Quando saio e esqueço o telefone, sinto um pouco de raiva de mim mesmo, mas depois deixo para lá. Azar. A dona Tânia Maria, muito eu conversei com ela sobre esses assuntos, né? Afinal de contas, ela está aí. Volta e meia eu digo para ela, esqueceu. Depois tu responde. É que nem os tempos que a gente tem. Agora, eu virei avô, depois de velho, né? Depois de velho eu virei avô, acreditem. Então, sim, eu tenho que ter meu tempo para os meus netos, para minha mãezinha que está idosa quando ela vem aqui. Tu imagina, cara? Ó, eu fui esses dias... Eu não sei se vocês já viram esse tipo de cena, tá? Assim, ó. Vamos contrair um pouco aqui a nossa aula. Eu fui numa pizzaria com a dona Tânia, tá? E a minha mãe. Eu comendo a minha pizza, aquela coisa arada toda e tal. E aí eu olhei para o lado, né? Eu comecei a dar uma olhada. As mesas cheias de moças bonitas, rapazes bonitos, sarados, bem apresentados, rostos joviais. A gente via que era uma galera, sabe, do bem, tomando refri, pá. Só que o que acontecia? Assim, ó,
Aí eu conversei com a dona Tânia e eu disse para ela, tu lembra quando a gente se conheceu? Que eu não olhava para os lados, eu olhava só para ti, sabe? Então, até isso, esses aparelhos, e precisa ter cuidado, gente, porque senão, como está tudo muito rápido, as pessoas... E aí, o que eu notava? Quando alguém dizia alguma coisa, a pessoa ela fazia assim, aham, tá, não sei o que, e... Né? Às vezes se conhecem, se namoram, ficam noivos e tal, com meia dúzia de aham. E isso também pode atrapalhar bastante no futuro o relacionamento. Então, uma estratégia boa, por exemplo, que se usa aqui em casa, mesmo quando meu filho vem, que ele trabalha 24 horas com esse aparelho, é na hora da refeição, por exemplo, aqui em casa estão terminantemente proibidos de mexer no celular. Ou desliga, ou deixa em outro cômodo, ou sei lá o que, tá? Não existe. Se não, eu mando comer no quartinho do pensamento aqui que eu tenho. Tá? Porque não dá. Senão, esse sentido de família... Ai, mas tu tá tolhindo a liberdade das pessoas, de não sei do que, de não sei o que. O mundo é tão corrido, a gente já se vê tão pouco, pelo menos na refeição, faço questão, tá? E se não gostar, o que eu vou fazer? Só não vir mais aqui em casa. Aqui em casa é minha regra, é assim que funciona, ok? Então, sim, tem momentos que tem que dar um basta, certo? E essa questão, quando vocês forem em algum lugar, tá certo? Mesmo evitando, tendo que evitar, né? E evitem lugares de ativo, mas quando forem num restaurante e tal, tentem dar uma olhada nisso. A pessoa não consegue, as pessoas não conseguem comer uma pizza, bater um papo sem o aparelhinho na mão, tá certo? Então vamos lá. Como é que é? Quando nos conhecemos, eu não telefonei, não sei. Quando nos conhecemos, eu não telefone, tá? Eu não tinha telefone, eu acho. E não sentia falta. É. Ô, dona Tânia. Então tá, vamos lá. Verificar, infelizmente, até mesmo a equipe se perde nas redes sociais. Perfeito, Vladimir. Já vou tocar nesse assunto, tá? Já vou falar, com certeza. Verificar o telefone frequentemente para ver se tem notificações, né? Mais ou menos que nem acontece a pessoa quando está muito ansiosa que te pergunta a hora a cada 5 minutos, né? Esses dias eu disse para ela, olha, há 30 segundos atrás era 11h12 e agora é 11h12 e 30 segundos. Aí ela se ligou aqui, o seguinte, espera um pouquinho, né? Ansiedade quando está em ambiente sem sinal de internet. Acontece, né? Me presta o teu Wi-Fi. Os caras fazem horrores, roubam Wi-Fi, espião e tal. Esses dias tinha um intruso aqui que eu já bloqueei o ID dele também. Depois me pediu desculpa. Bom, enfim, tá? Então, cria aquela coisa, mas eu não tenho acesso e tal. E fica aquela situação horrorosa. Levar o carregador do telefone para todos os lugares por medo da bateria acabar. Não é? A pessoa precisa entender o seguinte, gente, acabou, bota carregar. É um aparelho, não é um ser vivo, tá certo? Então, é mais uma coisa que tem que se carregar dentro de bolso. Eu, sinceramente, eu não sou perfeito, eu também dependo do meu celular, mas atendeu, não atendeu, que se lasque. Depois eu vejo, claro, eu mantenho ele carregado, aquela coisa toda, enfim, mas de noite eu desligo, entre outras coisas, tá? Fazer o quê? Como é que é? Ah, sim. Levar o carregador, né? Tem gente que não sai, se puder, bota no pescoço. Então, isso a gente precisa ter cuidado e, inclusive, perguntar isso, tá? Na acolhida, ou pedir para a psicóloga tratar desse assunto na anamnese, quando elas fizerem. Isso é importante, tá? Para a gente já começar a ter uma dose do que pode acontecer com essa pessoa. Sintomas físicos. Causa também. Batimento cardíaco aumenta.
sensação de transpiração excessiva, agitação e respiração rápida. Tem pessoas que ficam num desespero se não tem o celular na mão, ok? Ou quando o outro não te atende. Por que isso acontece? O nome disso é um mecanismo de defesa, entre outras coisas, chamado projeção. A pessoa, eu vou usar o termo, tá? Nomofóbico, digamos assim, ou que tenha nomofobia, o que ela faz? Ela acha que ela tem que estar com a informação sempre na fita. Tem que estar sempre ali, bate pronto, tem que sempre estar à disposição, sempre encontrado, sempre isso e tal. Quando ela faz uma ligação, manda uma mensagem, enfim, tá? Estou dizendo aqui por esse motivo, tá? O que ela entende, tá? E esse é um sistema muito rápido. Ela entende que o outro tem que ser igual a ela, tem que atender, deu meio bip no celular, alô, tô aqui. E isso não é assim, tá certo? Então tem que ter calma, cuidado. Essa aula de hoje serve muito para aquela coisa que a Lisiane, esses dias eu vi, ela foi muito gentil, até por sinal, como ela de fato é, né? Acabava a aula e eu tô com o monitor aberto aqui, tá certo? Enfim, eu tô com o meu WhatsApp aberto em 3 abas, ok? O que acontece, gente? Acabava a aula, cadê o material? Calma, pessoal, as coisas não são assim. A gente precisa treinar, isso é um treinamento, tá? Se você tem essa coisa, cuidado, até o seu metabolismo muda, certo? Como é que é? Antes, quando alguém chegava em casa, pedia um copo com água. Hoje pede o sinal do Wi-Fi. Perfeito, exatamente. Aqui teve um que veio também, né? Que veio. Eu disse, olha, meu amigo, tu não me leva mal. É para uma emergência? Não, eu quero olhar o jogo. Então, até porque o meu Wi-Fi aqui, eu pago 2 contas, né? Aqui eu sou obrigado a ir na instituição. É para o meu trabalho, tá? Bobagem é outra história. Vamos lá, então. O que pode causar a nomofobia? Na verdade, já falamos muito a respeito disso, mas vamos complementar. A nomofobia é um tipo de dependência que foi surgindo lentamente ao longo dos anos, ok? E que está relacionada com o fato de celulares tornarem-se mais portáteis, menores, acessíveis e com acesso à internet. Quem é que não lembra dos tijolões, né? Que era até feio aquilo, mas o cara tava sei lá o quê, né? Tinha que botar a rodinha. E o primeiro celular, eu só não achei foto dele, é o Ericsson MTA, que era literalmente uma caixa do tamanho de uma bateria e o peso igual, tá? De uma bateria de carro, para vocês terem uma ideia. Uma curiosidade, no filme Máquina Mortífera, número 1, tem uma cena que aparece um celular antigo. Ele é como se fosse uma maleta e daí ele liga, no tempo do sinal analógico, ok? Aparece essa cena, tá? O colega lá do outro falando num celular que é do tamanho de uma caixa de sapato. Enfim, tá? Então, essa questão dos celulares ficarem menores e mais acessíveis e mais portáteis, na verdade, o que se entende hoje? Que qualquer pessoa pode ter um celular, tá certo? Claro, é evidente, não é? Cada preço é um preço, cada bolso é um bolso, enfim, né? Mas, infelizmente, sabemos que existem pessoas que ganham, sei lá, 2 mil, mas tem celular Esses dias eu vi um que eu fiquei apavorado, né? 7 mil reais. Um celular deve fazer, né, até massagem nos pés do cara. Então, essa situação, como é que é? Até o celular é viciado. O que acontece? Essa situação dos equipamentos ficarem menores, portáteis, acessíveis, e principalmente com acesso à internet, na verdade, nós temos microcomputadores nas mãos, né? Eu não preciso do notebook, na verdade, para acessar o que eu bem quiser. Então, sim, isso atrai as pessoas, atrai, inclusive, o sistema de recompensa do que ele gosta do que é bom.
A sensação que ele tem de facilidade de acesso cria toda uma situação de dopaminas, enfim, no sentido de, usa isso, porque isso sim, isso funciona, isso é fácil. Deve servir até para fazer ligação. Esses dias eu disse isso, Bolin, esses dias eu disse isso, né? Esse celular é tão bom que eu acho que eu consigo até ligar com ele, né? O cara ficou olhando para mim e disse, sim, tá louco, cara? Como é que pode, né? Diz que tem uns agora que inclusive, tu bota ele assim, aí tu liga lá um esquema e ele projeta uma tela na parede, ou sei lá onde. O negócio não é mole, cara. Então, muito a ver com acesso à internet. Atenção, gente. Não fiquem achando também, porque eu estou falando essas coisas, que eu não acho importante a tecnologia. Tem que ter, eu trabalho com isso, entendeu? Faz parte do meu dia a dia, com toda certeza. O que eu estou falando aqui, o que eu estou me referindo é aos exageros, tá? A espécie humana, até o século XIX, que foi quando começou a surgir essas primeiras coisas de tecnologia, de comunicação, internet, essas coisas todas, enfim, né? Viveu. Então, não vai ser por falta disso que nós vamos morrer. Ao contrário, a gente está causando o que a Raíssa falou, uma outra situação que é a síndrome do pensamento acelerado. E muita informação não é útil para nada, ok? Hoje usa-se o celular para tudo, menos para ligar ou atender alguém. É verdade. Quem lembra do chip que seria implantado nos seres humanos? Não seria o celular? Sempre tive esse pensamento. Não sei se é isso. Eu acho que é para rastrear, né? Esses dias eu fiz uma brincadeira aí com a Tânia, que eu ia botar um chip nela e ela botar um chip em mim. Não é? É isso. Mas para quê? Não, ela queria pôr em mim para ter certeza que no dia que eu morrer eu esteja no cemitério. É mole a coisa dessa? Não é brinquedo. Como evitar a dependência? Dar preferências a conversas frente a frente, tá? Falando. Diminuir progressivamente o uso. Dê uma pausa. Não utilizar o celular nos primeiros 30 minutos. Isso eu já comecei a fazer há muito tempo. E ao acordar, né? Tem gente que levanta que nem escova o dente já. Às vezes fica tanto tempo já de manhã que nem o dente escova. E 30 minutos antes de dormir, se acostume, dependendo da hora que você dorme, não tem muito o que fazer, né? Claro, se você tiver uma pessoa hospitalizada, alguém que está adoentado, ou alguém que te pediu, fica ligado aí que eu vou te ligar, se eu precisar de ti, beleza, mas se não, não, né, gente? Colocar o celular para carregar longe da cama. Por quê? Para não ter o acesso, né? O acesso, muito a ver com a distância do primeiro gole é 10 centímetros, né? E de preferência, se puder, desligar o celular durante a noite, tá? Desliga, vai dormir, vai descansar. Nós já ficamos sob pressão o dia inteiro com o celular, com tudo que é coisa, à noite desliga. Durma, não é? Não só o celular, televisão também, né? Cuidado com isso, né? Smart TV, essas coisas, tá? Desliga. Claro, final de semana, uma coisa especial, uma bela companhia com a sua esposa, ou com o seu esposo, sei lá, tranquilo, uma programação que está marcada e tal, mas tem gente que, infelizmente, exagera, tá? Exagera mesmo. E, acredite, a indústria da comunicação aposta nesse exagero aí. Eles não estão nem aí para nós, eles querem ganhar dinheiro, tá? Há fortes nomofobia e tratamentos. Há fortes indícios que pacientes que necessitam de tratamento no modelo de internato, por exemplo, para dependência química, e que perdem o acesso aos celulares, desistem da programação por este motivo. Gira em média de 20%. Quando eu falei sobre dados não oficiais, estive numa instituição que o dono pediu para nós anotarmos quantos iam embora, aquela coisa toda, enfim, e quais os motivos. No fim de tudo, girou em torno de 20%, até porque normalmente eles não dizem, porque tem vergonha, tá? Porque acho que é um absurdo o que os outros vão achar porque eu estou indo embora por causa do Facebook, por exemplo, tá?
Outros males da nomofobia. Não é falta de concentração, aquilo que eu falei, né? A pessoa não consegue focar numa coisa, né? Problemas de visão, não preciso nem falar, né? Sempre aquele brilho direto. Sedentarismo, não tem como eu ver celular jogando bola, correndo e tal, né? Se bem que alguns às vezes tentam, né? Tendinite, né? Problemas na coluna por causa desta posição assim, horas, tá? Quem é que nunca fez assim, tô com dor aqui? E desnutrição, tem pessoas que nem comem, ou comem de forma errada, para comer rápido, para não sujar a tela, ou sei lá, enfim, tá? As pessoas criam coisas, inventam. Gratidão pela aula, sempre conhecimento da presença de todos vocês da mão. Obrigado mesmo. Eu que te agradeço. E para curiosidade, eu trouxe para vocês, isso são fatos, tá? Se vocês fizerem uma pesquisa rápida aí, vocês vão achar. Casal de São Paulo, o rapaz, até eu não vou dar o nome todo dele, mas o primeiro nome dele é Anderson, do pai dessa criança aí, batizou o filho de Facebookson. Tá? Isso é que causa a dependência das tecnologias. Segundo informações, diz ele que foi uma homenagem ao Facebook, porque ele gostava muito. Imagino que ele gostava muito, tá? Batizou o filho de Facebookson. E em Roraima, um outro casal batizou o filho de WhatsAppson. Chega a ser uma coisa cômico-trágico, tá certo? É cômico-trágico. Né? Aí eu comecei TikTokson, sei lá, Instagson, não sei como é que vão fazer isso. Né? É uma coisa muito lá. YouTubeson. Então, gente, cuidado, tá? Cuidado com os exageros, tá certo? Isso aí eu trouxe só para curiosidade, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu falar uma coisa que a Lisiane não me respondeu, mas eu vou falar. O canal Dependência Química, Prevenção e Tratamento, graças a vocês, conseguiu em 2 meses e alguns dias a monetização, tá? Nós vamos ter uma loja virtual também, que eu estou programando para ter nossas canecas, camisas, enfim. E o principal de todos é o clube de membros. Tem um botãozinho embaixo dessa live aí que vocês vão ver, seja membro. Esse botão significa que quem tiver o acesso, quem se tornar membro do Clube de Canais, vai ter vídeos e lives exclusivas, fora desconto nos produtos que vão ser oferecidos. Ok? Tem um outro botãozinho aí também, valeu, se vocês quiserem para alavancar o canal. Primeiro, antes de mais nada, agradecer, porque é uma conquista que foi vocês que muito ajudaram, tá certo? Tem canais que estão aí há 10 anos e não conseguem isso, e a gente conseguiu em 2 meses e meio. Então, assim, convido a todos a participarem, serem do Clube de Canais, não vão perder nada, vídeos exclusivos, materiais exclusivos, PowerPoints exclusivos e a apostila do PPR, que é do canal, tá? É eu que estou escrevendo ele, é de minha autoria. Ok? Então, se assim o desejarem, serão todos muito bem-vindos. Eu vou fazer uma live hoje à noite falando sobre um assunto e vou reforçar, tá? Essa situação. Como é que é? Aí fica quase impossível reclamar do bullying. Não, mas tu imagina, Wellington, né? Imagina, TikTok. Então, pessoal, fiquem todos com Deus, abstinentes e sóbrios, tornem-se membro do canal, vocês não vão perder absolutamente nada, tem selo de fidelidade, emojis exclusivos nossos. Hoje à noite eu vou falar sobre isso. Fiquem todos com Deus, abstinentes e sóbrios e tchau, pessoal.